Estou esperando. O pessoal foi logo dizendo assim, quando é que ele vai vir de novo? Meu irmão, o negócio é sério lá. Aí é. Mas, olha aí. Louvado seja Deus. Vamos orar por esse homem de Deus que vai trazer a palavra do Senhor. Soberano Deus e maravilhoso e eterno Pai. Pai amado e Pai querido, nesta hora, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, Senhor. Reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Aprender mais de Ti, meu Deus. Pai amado e Pai querido. Creio que Tu recebeste, meu Deus, tudo que nós fizemos na Tua casa, meu Deus. Que foi para a Tua glória, meu Deus. Não para a glória de homem, Pai. Recebe os louvores, as adorações. Recebe, meu Deus, tudo que nós fizemos aqui, Senhor. Pai, usa o teu filho nas tuas mãos, Senhor, como sempre o Senhor tem usado, meu Deus. Pai, dá a palavra a ele, meu Deus, vindo dos altos céus, meu Pai. Assim, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, receber, meu Deus, e colocar e guardar nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Que toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Saúdo a igreja com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Deus. Amém. E do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Convido a igreja a abrir o livro do profeta Zacarias. Capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Amém? Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Versículo 5. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Eu tenho um aqui já, mas dá certo. Obrigado. Quanto mais água, melhor, né? Glória a Deus. Igreja, nós, como igreja, temos o conhecimento, e não só o conhecimento, mas também a convicção de que Jesus esteve aqui um dia, sim. Ele veio a esse mundo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens cheio de graça, né? Homem, figura humana.
Deus deixou o seu trono, Jesus, Deus, e tomou a forma humana e pisou nessa terra. Terra que ele mesmo fez, terra que ele criou, e já preguei uma vez, ele que criou o ser humano e pelo ser humano foi condenado. Eu só acredito que está escrito, né? Mas vai ter ainda 2 etapas da volta de Jesus, certo? Os acontecimentos só dá para ver mesmo que Jesus está muito próximo quem realmente acompanha as profecias. E nós sabemos que o relógio de Deus é Israel, né? Os acontecimentos, quando você olha para Israel, vê os acontecimentos, a figueira que Jesus fala na parábola, né, que floriu, que estava morta, a figueira que é Israel, que estava espalhado pelas nações, que foi expulso, e ela voltou a brotar, né? Em 1948, ela refloriu e está viva, e é uma das potências mundiais, que não tinha nenhum sentido ou lógica um país daquele tão pequenininho, menor do que Sergipe, que é o menor estado do nosso Brasil, está de pé como está hoje, invadido por várias nações e praticamente sem nada conseguiu, né, sair vitorioso e está de pé até hoje e é uma das maiores potências. E essa profecia de Zacarias é exatamente a volta de Jesus Cristo para os judeus. Não é para a igreja. A igreja, ela volta com Jesus para resgatar a semente de Abraão, que naquele dia, como diz aqui, naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Esse dia está determinado por Deus. Esse dia está preparado por Deus, em que Jesus ele voltará com sua igreja. Que primeiramente haverá o arrebatamento da igreja, em primeiro lugar, onde nós estaremos com Cristo por um período de 7 anos, a nível de relógio humano, e na terra só misericórdia. O que vai acontecer com essa terra depois que a igreja sair daqui. Então, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Estará participando de uma festa maravilhosa. Um casamento do judeu durava uma semana, né? Semana. Exatamente o que vai acontecer. O casamento lá vai ser, né, a nível de semana, 7 dias, mas a nível de tempo humano, 7 anos. Então vai ser um período em que a igreja vai estar numa grande festa, enquanto aqui na terra, aqueles que rejeitaram o seu filho, rejeitaram o Filho de Deus, estão passando por um período de angústia, de tribulação, nunca visto desde que a terra foi criada. O profeta Daniel fala no capítulo 12, que haverá um período de grande tribulação nunca visto. Daniel, quando ele recebe essa visão, ele fica fora de si. E Deus acalma ele e diz, sela, Daniel, a profecia desse livro, vai, e porque esse tempo tu não irá alcançar. Esse tempo é um período ainda bem distante do teu tempo. Mas vai
Descansa e no último dia tu se levantarás e receberá a tua recompensa. O dia do arrebatamento da igreja, se nós não alcançar, alguém aqui quer alcançar esse dia do arrebatamento ou quer descer a sepultura antes? Vai ser um período que vai abalar o planeta. Nem todas as pragas que aconteceram, nem toda epidemia, tragédia que está acontecendo, já não chama tanta atenção das pessoas mais não. E você vê a mídia, ela só divulga os terremotos quando... Glória a Deus. Obrigado, pastor. Ela só divulga os terremotos quando ele é de proporção gigantesca. Terremotozinho aqui, acolá, não é nem divulgado. Só quando é daqueles igual quando deu na Indonésia, no Japão. Mas esse dia do advento, dia da redenção, do resgate do seu povo, vai abalar o planeta. Porque Jesus disse que vai ser um dia normal, vai ser um dia de Noé. Os pessoal vão estar se casando, dando-se em casamento, né? Vão estar comprando, vendendo. Vai ser um dia que vai ser pego muito de surpresa. As pessoas estão lá no supermercado, aqui passando as suas comprazinhas. Aí, de repente, aquele que está pagando as suas compras, se ele for o crente, ele desaparece. Se o caixa não for, ele toma um grande susto, e assim vai acontecer nos automóveis, nos aviões, nos trens, nos navios. Vão ficar desgovernados, vai ser um abalo, o planeta vai tomar um choque gigantesco. E se for no período durante o dia, ninguém sabe se é à noite, se é no dia, à noite ninguém vai conseguir botar a cabeça no travesseiro. Mas por que nós temos a convicção disso? Pela palavra. A palavra está nos avisando, está nos alertando. O capítulo 21 de Lucas diz: olhai para cima, porque quando tudo isso estiver acontecendo, porque a vossa redenção se aproxima, está próximo. Então, o profeta Zacarias, ele começa aqui dizendo: naquele dia estarão os seus pés. De onde foi que Jesus foi levado preso? Lá dos Montes das Oliveiras. Ele estava lá junto com os apóstolos, e de lá ele foi preso. E lá onde ele esteve vai ser o mesmo local onde ele vai voltar e vai colocar os seus pés novamente. E lá, o Monte das Oliveiras, ela fica bem de frente para Jerusalém. E bem de frente tem duas portas que até hoje ela se encontra fechada. É um portal onde Jesus costumava entrar para ministrar a palavra, entrava e saía, mas depois foi fechado. E é Jesus que vai abrir novamente. Porque é lá que ele vai, lá onde vai ser a capital do mundo, capital mundial, de onde ele vai governar. Aí muitos dizem assim: rapaz, mas o que é que Jesus vem fazer aqui de novo? Se ele voltar de novo, vão fazer a mesma coisa que fizeram com ele, vão matar novamente. Eu tinha esse pensamento quando eu era ímpio. Não conhecia a verdade, né? Rapaz, Jesus vem para cá.
Só que a Bíblia diz agora que ele vai vir com poder e grande glória. Ele não vai vir mais montado num jumento. Ele vai vir agora num cavalo branco, com a coroa de ouro, cheio de diademas na cabeça, com a vara de ferro para reger as nações. Você vê que aqui, quando ele pisa, a Bíblia diz que o monte se abre. Porque Jerusalém, Israel, naquele dia vai estar cercada pelos inimigos. E naquela época, nem os Estados Unidos, que é aliado de Israel, vai estar ali para ajudá-lo. Isso. Bem de frente do Monte das Oliveiras. Não é? Sim, e tem um detalhe, tem um cemitério, viu? Tem um cemitério. Foi um rei chamado, se você me lembra o nome aí, você que é historiador, eu estou fugindo do nome dele agora, né? E os judeus disseram para ele que tinha uma profecia que ia vir um judeu e ia entrar ali, ia ser um rei. Aí, para não se cumprir essa profecia, ele foi e mandou fechar. E ainda mandou construir o cemitério, porque um judeu não passa em local imundo. Mas se sair para Jesus é nada, você vai desaparecer. Quando ele colocar os seus pés aqui, a terra vai passar por uma transformação extraordinária. Se der tempo, nós vamos ver aqui bem rápido ainda, no próprio livro de Zacarias. A vinda de Jesus sobre o milênio fala muito, ela detalha muito mais do que a igreja quando for para a glória. Você vê, não tem detalhe, né? É tanto que Paulo diz, ouvidos não ouviram e olhos nunca viram o que Deus tem preparado para os seus. Isso aí não tem detalhe. A única coisa que nós sabemos é que vai ter a boda do Cordeiro, nós vamos participar, mas detalhado não tem. Agora, sobre o milênio, tem várias passagens detalhando como vai ser. Claro que não na sua totalidade, né? Porque 1000 anos é muita coisa. Não dava para escrever tudo. Mas se você vê o livro do profeta Isaías, ele fala muita coisa. O próprio Zacarias, Apocalipse e outros profetas. Então, ele diz aqui, já no final, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Veja que a igreja volta com Jesus. Aí a semente de Abraão, que está passando por um período de grande tribulação, comendo o pão que o diabo amassou, como diz o adagio popular, na mão do anticristo, Jesus é quem vem para resgatá-lo e salvar a semente de Abraão. Agora vamos ver aqui uns detalhes interessantes. Versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Essa luz que ele fala, a luz do sol, da lua. Esse frio e gelo vai ser um tempo de refrigério. O salmista diz que a lua, né, não te molestará, e o sol o sol não te molestará, e a lua é um salmo que fala, né? Exatamente falando da lua, sobre o terror da noite, né? O terror da noite. E o sol sobre esse calor, né? Que castiga mesmo. Está aí aumentando a cada dia. O profeta Isaías fala que vai aumentar 7 graus. Vai ser terrível. Quando você lê o livro do Apocalipse, diz que os homens eles vão remorder a língua devido ao calor e vão blasfemar de Deus.
Então acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Por quê? Porque Jesus é a própria luz. Ele é a luz do mundo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Já pensou? Singular. Dia incomparável. Não haverá outro dia igual a esse. A pessoa não vai ver a luz do sol, mas tem luz. Por quê? Porque a própria luz vai estar na terra. Você se lembra quando Jesus apareceu para Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco? A Bíblia diz que ele brilhava mais do que o sol ao meio. Você já pensou o sol ao meio-dia? É o período que ele está mesmo intenso, né? Mas a luz de Jesus ultrapassou a luz do sol. Então, é isso que vai acontecer. Esse dia singular vai ser um dia incomparável. Um dia maravilhoso. A terra passará pela transformação. Versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade dela para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, vai acontecer isso. Tanto faz ser no verão como no inverno. Não haverá seca. Não vai ser mais preciso você se preocupar com a conta da CAGES. Não vai ser preciso se preocupar com a conta da Enel. Não vai ser preciso. Porque a luz de Cristo está lá. E é tudo de graça pela graça. O Senhor será rei. Aqui o R aqui é maiúsculo. Não é o reizinho das terras aqui, que dura 4 anos, mandato 8. Quando muito isso, depois morre, acabou-se. Isso daqui não. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Jesus vem para implantar o seu reino e mostrar para o homem como é que se governa. Porque Deus entregou ao homem a terra para ele governar, mas ele desprezou. Aí o diabo, na hora que ele está tentando Jesus, né? Diz, ó, está vendo tudo isso? Esses reinos? Tudo isso te dou. Ora, o diabo, nem a chave da casa dele ele tem mais. Como é que ele pode oferecer nada para ninguém? Mas ele é mentiroso. Tudo isso eu te dou, porque a mim foi me entregue. Ele estava falando meia verdade, né? Porque os governos dessa terra foi dado por Deus. A questão é que o diabo ele é manipulador, né? Ele trabalha de uma maneira tal que engana o homem. E ele, por trás, faz com que o homem governe como nós estamos vendo. Então, por isso, Jesus vem para colocar em ordem o que está desordenado. E a igreja vem com Jesus. A igreja será o quê? A primeira dama desse grande rei. No período da grande tribulação, 2/3 vão ser dizimados. 1/3, juntando o judeu com o gentil, vão entrar no período do milênio. Aí esses aqui que vão entrar, é os que vão trabalhar, porque a Bíblia fala lá em Isaías, né, que as armas de guerra, né, que é usada, vão ser transformadas em maquinário para a agricultura. Então,
A igreja, como ela é a noiva, a primeira dama, ela não vai trabalhar não nessa obra não. Quem vai trabalhar é quem não fez parte da igreja, quem entrar no milênio. Pela misericórdia de Deus, né? Ainda vai ter essa maravilha. Versículo 10. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Anael até aos lugares do rei. Tem uma profecia também que fala que esse primeiro-ministro, não sei se o pastor Diego já viu, esse primeiro-ministro de Jesus vai ser Davi. Os antigos profetas eles vão ter uma tarefa assim de hierarquia, né, no reino. É interessante que Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele pede para o Senhor ensinar ele, dar um coração puro, né? Um espírito inabalável. Pede para o Senhor ensinar ele para que ele ensine também às nações. Então, nesse período, Davi vai estar ali como uma espécie de braço direito de Jesus, né? Para ali estar ensinando os que vão entrar no milênio. Então vai ter uma hierarquia, só que a Bíblia não relata muitas coisas não, porque é muita coisa que vai acontecer no milênio, né? Você vê essa parte aqui do rio, Águas Vivas, também já é uma das profecias que já começou a se cumprir, que é o chamado Mar Morto. Esse Mar Morto, ele, no período que Sodoma e Gomorra foi destruída, esse local se tornou uma depressão, diz que é um local do mais baixo do planeta, e o rio Jordão, que recebe também água do Monte Hebron, alimentou esse local. Então ele se tornou um Mar Morto, que não tem nada, por isso que é chamado Mar Morto, nenhuma bactéria consegue sobreviver dessa água. O sal é tão pesado que a pessoa se deita em cima dela e não se afunda. Existia muito turistas, né, iam para lá, mas hoje está proibido, porque está acontecendo esse fenômeno, muitos buracos se abrindo, chamados Bolaine, e água, onde ali era sal puro, água agora é saudável, doce, e já tem peixes, já está começando a ter peixes. Então, os preparativos para o milênio já estão começando. Os preparativos do judeu, né, as peças que ele usava na antiga aliança, já estão sendo preparados. O que é que falta? O que é que está faltando para Jesus voltar? Só trombeta soar. Você vê, o planeta está pedindo socorro. O profeta Isaías diz que a terra balança, né, como ébrio, como uma rede de dormir, devido à transgressão que está em cima dela. Aí só Jesus, naquele dia, para restaurar essa terra. Nós estamos vivendo um período, igreja, que o apóstolo Paulo ele fala lá na carta aos Tessalonicenses. Você vê quando você lê o capítulo 24 e 21 de Lucas, dá muitos detalhes, né? Guerra, fome, terremoto, peste, coisas de causar espanto à humanidade.
Passou agora há pouco tempo um sujeito que estuprou uma jovem, ainda fez o favor de filmar, ainda mandar mensagem para a mãe, dizendo sobre o acontecimento. Isso sem falar de sujeito que pega criança. Teve um caso aqui no Conjunto Ceará que ele disse na cara do juiz, assim, na cara do juiz: eu fiz e depois ainda cortei o local onde não tinha passagem. É um monstro, né? Um homem desse. Mas sabe por quê? Como diz o profeta Isaías, a lei afrouxou. Está frouxa. Eu estava assistindo um documentário sobre ali o país árabes, né? E eles estavam mostrando as pessoas andando com cordão de ouro, pulseira de ouro, tudo de ouro, andando na rua. Aí era até um repórter brasileiro, e ele fez uma pergunta: e me diga uma coisa, os pessoal aqui não tomam, não roubam? Não. E se ele roubar, ele pensa duas vezes, se vai roubar ou não. Porque se roubou, perde a mãozinha. Eles arrancam a mão. Se fizer de novo, perde a outra. Aqui faz é incentivar. Né? Olha, o nosso Brasil tinha tudo para ser o melhor da terra, sabia? Que é rico. Nosso Brasil é rico demais. É tão rico, com tanta roubareira, não quebra. Né? É rico demais. Aqui nós temos água potável. O único local do planeta que tem mais água potável é o Brasil. Jorra até água mineral. Aqui mesmo, um garrote, eu ouvi falar. Né? Lá na Amazônia, teve um local lá que estava brotando gás. E o sujeito aproveitou, fez um fogãozinho lá, ainda chamava os vizinhos para ir cozinhar lá de graça. Nosso país é rico. Sabe o que era que acontecia antigamente? Tinha muita borracha no Brasil. Aí não sei se foi, se não me engano, foi para a Holanda, venderam. Aí levaram as mudas daqui quase toda. Aí o Brasil vende, aí vai e compra dele de volta. Teve um tempo que, não sei se acontece ainda, de tanto produzir café, estava depositando lá na Itália, armazenando lá. Você se lembra daquele rei Uzias, né? O homem era inteligente demais, né? Era um homem chamado amigo da agricultura. Ele tinha tanta preocupação com o povo, que ele trabalhava na área da agricultura, assim de maneira que não faltava nada. Deus deu sabedoria àquele homem, ele construía armas, que na época daquele tempo, só Deus mesmo para dar inteligência a um homem desse. Que trazendo para os dias de hoje são esses mísseis, né? Era defesa. Isso. As flechas que a gente conhece, tem um arco e tem a flecha, né? A pessoa só usa de uma por uma. Ele conseguiu fazer uma máquina que atirava várias ao mesmo tempo. Agora, Deus, ele dá sabedoria ao homem. Agora, o homem, ele tem que saber ser grato a Deus. Né? Porque quando o homem ele não é grato, acontece como aconteceu com Salomão. O diabo vem e engana. Né? Como enganou também o rei, também, da mesma forma.
por ele ser rei, ele se achava no direito de querer fazer o papel de sacerdote. Está entendendo? Aí Deus trouxe o castigo sobre ele. Tem uma passagem aqui, no versículo 8 do capítulo 13 de Zacarias. Vai dar tempo, como diz o Diácono Gessil. Em toda a terra, diz o Senhor, aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Os irmãos vão achar que eu não falei algo que veio da minha mente. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. No versículo, ainda no capítulo 13, diz no primeiro: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover os pecados e a impureza. Então será um dia que Jesus ele vai tirar toda a impureza da semente de Abraão. A Bíblia diz que haverá um choro tão grande quando ele vê Jesus, quando eles contemplarem, quando eles verem a marca, né? Porque o profeta Daniel fala que o anticristo ele fará uma aliança com muitos. E essa aliança, nós sabemos que vai ser entre judeus e os palestinos, né? Só que ele vai querer, depois dos 3 anos e meio, que o anticristo ele não vai vir logo, sabe, espantando, não. Ele vai vir como um homem carismático, sabe? Um homem que, você vê, o judeu, eles são tão capacitados que é difícil ser enganado. São as pessoas mais conhecidas como tem assim inteligência para trabalhar através do comércio, né? Mas o anticristo vai conseguir enganá-lo. Eles só vão descobrir quando ele querer adoração para ele. Só que essa adoração que ele vai querer também, o falso profeta também vai mandar fazer uma imagem. E aí onde ele descobre, o judeu, que ele não é o Messias que eles estavam esperando. Aí quebra a aliança. Aí onde começa o período de uma grande tribulação. Por isso que muitos pregadores falam, né, que nesse primeiro período, né, a igreja passará por ela, né? Mas não faz sentido, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro, lá em Tessalonicenses, que ele diz: isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade. Se você ler o contexto lá, ele está falando do arrebatamento da igreja, né? Porque naquele tempo o povo já estava, não, aconteceu. E o apóstolo Paulo, de jeito nenhum, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o que é que nós estamos vendo hoje? Fora esses acontecimentos que está escrito no capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas, a apostasia é grande. O que é apostasia? É a pessoa se afastar da verdade, abandonar a fé. A pessoa antes cria em Jesus, tinha toda convicção, mas de repente, por motivo de pregadores que enganam com ficção, né? Palavras fictícias, aí a pessoa começa a dar ouvido e vai se afastando da verdade. O apóstolo Paulo chega até a dizer a Timóteo:
Muitos, né, vão sentir coceira no ouvido, não suportarão a sã doutrina e vão dar ouvidos à doutrina de demônios. E a apostasia que nós estamos vendo aí é grande. Esse é o grande sinal da volta de Jesus. Esse calor imenso. Eu me lembro há um tempos atrás aí, não faz muito tempo não. Eu também não sou tão ancião, né? Mas no período de inverno, a época dessa, a gente estava sentindo frio. E no inverno a gente sentindo calor. Está entendendo? Profecia se cumprindo de Isaías. O sol, essa camada de ozônio, ela está aumentando. Cada dia que passa. É como se a Terra estivesse perdendo a proteção. E quem vai fechar essa camada de ozônio é só Jesus. Os homens podem fazer aí campanha, e mais campanha, né, para combater, não vai ter jeito, a profecia vai ter que se cumprir. Mas tudo isso, antes que aconteça, a igreja será tirada. A igreja será levada para a glória. Então, naquele dia, e esse dia está próximo, Jesus colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. A igreja estará com ele de volta aqui na terra para governar com Jesus. Ah, irmão, mas está demorando demais. Não vá nessa conversa, não. Vá nessa conversa, não, que o que é que falta se cumprir mais? Né? Cada dia que passa nós estamos vendo coisa, como diz a palavra, de causar espanto. Aquilo que era verdade hoje é tido como mentira, e o que é mentira é tido como verdade. O doce se tornou amargo e o amargo se tornou doce. O que é pecado hoje? Nada é pecado. Nada. As pessoas são quadradas. Tem que viver a vida. Que vida? Isso é vida. Vida é com Jesus. Não adianta trocar as migalhas passageiras aqui do Egito por algo que Deus tem preparado para os seus. Isso aqui é passageiro. Isso acaba logo. Mas o que Deus tem preparado é eterno. Ou o homem pende para a direita, que é Jesus, ou ele vai para a esquerda, que é o Satanás. O homem não pode ficar em cima do muro, ele tem que tomar uma decisão. Que nem Raabe. Raabe não ficou em cima do muro. Ela tomou uma decisão. Ela desceu e disse: eu quero esse Deus. Esse Deus é maravilhoso, que eu escuto falar dele. E ela nem contemplou, não, ela só ouviu falar. E hoje, muitos, chamados crentes, contemplando as maravilhas de Deus, mesmo assim, ainda faz que nem Judas, né? Mas melhor seria não ter nascido, de que um dia ter abraçado a fé, ter andado nos caminhos do Senhor
e depois desprezar. Os que desprezam o Senhor também serão desprezados. A Bíblia diz que ele vem como chama de fogo, estou já concluindo. Ele vem como chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Você vê que ele está falando para duas classes? Contra os que não conhecem a Deus, gentil, e contra os que não, nosso meio, igreja. Estou falando de placa não, de igreja de modo geral. Os que não conhecem e os que não obedecem. A Bíblia diz que praticar justiça é espanto para o ímpio, mas alegria para nós. Rapaz, o cara vai pesar 1 quilo de queijo ali, só volta 800 gramas. Aí, o crente aqui, não, rapaz, o meu peso aqui é na medida. Se eu puder, eu faço é passar mais um pouquinho. Isso é abestado, rapaz. Ninguém vive mais desse jeito hoje, não. Então, esse é o mundo de hoje. E você pode pegar 1 quilo hoje de qualquer coisa, ainda mais 1 quilo não. De primeiro eu comprar 1 quilo de frango, dava um bocado de tempo, agora só dá para o almoço. E olha lá. Tem que orar para Deus multiplicar, né, irmã? Senhor, coloca aqui o que foi tirado. O negócio está sério, né? A Bíblia diz que os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Está escrito, rapaz, não tem como. Então, só a graça de Deus. Palmas para o Senhor. Diácono Maia. Mas o que o irmão está dizendo aí, de história do Ceará, certo? Tem algumas cidades, irmão, do Ceará, por exemplo, que tem facção que não entrou. E não entrou porque tem gente lá desse tipo em alguns interiores, sabe? Isso aí eu já ouvi de policial falando isso, inclusive. Assim, eles temem quando sabem que eles não vão aceitar esse tipo de combate. A própria população não vai aceitar, né? E já, infelizmente, o nosso caso, a Calcaia está ficando cada vez pior, né? Porque é meio que nós já nos acostumamos e a gente só está na expectativa do pior, né? Infelizmente. Também. É mesmo, é verdade. Da tua... Meus queridos, Diácono Ribeiro, primeiro domingo é reunião, né? De membros. Esse agora é o primeiro domingo, né? Pronto. Vou pedir para nós começarmos 17 horas, ok?
domingo agora, 17 horas, 5 da tarde. Nós começamos aqui a reunião de membros, tá bom? Meus irmãos, só para deixar uma coisa clara, os meus irmãos estão percebendo que nós estamos tendo extrema dificuldade com essa questão dos microfones. Aí alguém já me perguntou, pastor, a gente precisa fazer votação para a compra dos microfones, de novos microfones, já que esses estão dando muito defeito. Irmãos, a nossa igreja tem a tradição de fazer votação apenas para compra de coisas novas e que também são coisas que talvez sejam muito caras. Mas, por exemplo, coisas que nós já adquirimos e elas estão se desgastando, não tem necessidade de a gente votar, tá bom? É só repor. É reposição de peças. É que nem um ar desse. Um ar desse quebrar, já quebrou, né? Foi consertado, né? Então, assim, eu vou pedir ajuda ao Diácono Maia para um dia aí desses, quando ele passar por Fortaleza, ele só dá o toque. Pastor, eu estou aqui numa loja e tal, essa marca aqui é boa, pum, vamos comprar. Pronto, aí a gente só passa, transfere valor, tá certo? Porque atrapalha, né, a compreensão dos irmãos, atrapalha até o raciocínio de quem está pregando no momento, né, que trava e tal, é incômodo, né? Tá certo? Então, assim, só avisando para vocês que nós vamos fazer a reposição disso aqui, porque é só uma reposição, não é uma coisa diferente, tá certo? E aí, a reunião de membros, domingo, irmãos, nós queremos tratar sobre programações que nós vamos fazer. Nós ficamos devendo, né, irmã Natália, um encontro de mulheres que não fizemos em março. E também vamos passar para vocês a questão do evento de aniversário da igreja, que era para ser mudado para esse mês, tá bom? Então ainda vamos fazer um evento de aniversário da igreja e vamos já conversar alguma coisa sobre isso. Peço oração. Fala alguma coisa, Jaco? Também, né, rapaz? Também, né? Exatamente. Tinha sido mudado a data, né, Jaco? Qual era o domingo? Você lembra qual era o domingo que estava sendo feito? Mamãe se lembra, secretária? Mas aí depois nós deixamos fixos. Aí ficou fixo para quando? Quarto domingo fixo, né? Pronto, então vamos lembrar, né? Vamos lembrar, então, para ficar fixo, né? Tá certo? Né? Entendeu? Então, vamos deixar isso. Aham. Tá bom, tá certo. Aí você só volta segunda. Tá bom. Amém. Tá certo. Tá bom. Tranquilo. Viu? São Gonçalo da Amarante. Amém. Para finalizarmos aqui, irmãos, quero pedir oração pela vida de uma colega de trabalho que foi minha coordenadora escolar. Ela completou, irmãos, o tratamento para câncer de mama, teve um câncer muito agressivo, ela completou. Ela está sem nada, né? Já faz um ano, mais de um ano e meio que ela está sem nada, não houve reincidência de câncer. Porém, ela adquiriu uma espécie de alergia à radioterapia que ela se expôs. O médico falou que é muito raro isso acontecer, mas algumas pessoas quando fazem radioterapia, ela pegou muito desse lado por causa da mama, né? Aí o que acontece? O braço dela está é como se tivesse a imunidade ficado baixa, e aí o braço dela está com uma bactéria, né? Não tem nada a ver com câncer, é uma bactéria que infeccionou o braço dela, está todo vermelho. Hoje ela mandou umas imagens para mim, pediu, né, assim, para que a gente pudesse orar pela vida dela, porque nós oramos aqui, eu pedi várias vezes oração aqui no Alto Metropolitano, enquanto ela estava em tratamento, concluiu, né, o câncer foi embora, mas ela ficou com essa imunidade baixa, e ficou bem justamente no local onde ficava a radiação. Então ela está muito delicada, a situação dela nesse sentido, por causa dessa bactéria que está no braço. Então o nome dela é Kelly, e disse hoje que estaria orando, né? Ela chorou e tal. Então vamos orar pela vida dela, tá bom? Em nome de Jesus, para que o Senhor intervenha. Tem mais algum pedido de oração?
Aí é, já que o está aniversariando, glória a Deus. Ação de graça pela vida dele, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Orar pelo Clark, né? Dessa quedinha aí para ele ter. Clark é forte, é super-homem, Clark Kent, né? Oi? O Antônio lá de São Gonçalo, né? E ainda foi pro culto. Tá continuando a fazer a terapia, né? De tirar o líquido que fica no fígado, né? Amém. Então, orar pelo irmão Antônio, de São Gonçalo. Dar graças a Deus pela vida do Rondinelli, mais um ano de vida. Orar pela Kelly, que teve esse problema, né? A irmã Francisca, que continua ainda, né? No tratamento dela. Inclusive, hoje, a irmã Olívia foi com ela para o CRIO, né? A irmã Olívia foi com ela para o CRIO e ela está em tratamento. Bom, essa pequena aqui, ela está me aperreando, dizendo que ela está com muita vontade. Não, deixa que eu falo, porque você vai estender muita coisa. Ela está querendo muito. Diz, pai, a gente deveria, como igreja, juntar os irmãos, pegar brinquedo e dar para as crianças pobres, né? Para as crianças carentes, e dar comida para essas crianças também, né? Para as crianças pobres do meio da rua. Mas ela passou o dia falando isso para mim. Aí está dizendo que é para falar para vocês, para a gente poder um dia fazer isso. Eu acho que isso muito tem a ver, irmãos, com essas últimas falas que a gente está tendo nesses dias, sobre a questão da nossa intenção de começar um projeto com crianças. Ela escuta em tudo, irmão. Ela fica aqui desenhando, pintando, mas a radiofrequência dela aqui, ela fica ouvindo tudo que a gente está falando. Tá? Não passa nada, irmão, não passa nada. Viu? Não, inclusive, não ouse falar besteira perto dela que ela fala, viu? Mas naquele dia você não falou, que ela fala mesmo. Viu? Então, é um gravador ambulante, 24 horas aqui. Tá bom? Cuidado. Uhum. Criancinha ainda, ela teve esse sentimento. Pois é, e aí você vê que foi pra frente, né? Glória a Deus. Vai começar. Já quer fazer amanhã. Calma que vamos levantar recurso. Fala com o Sidney. Sidney levanta recurso. O homem da doação é ele. Ela vai logo. Vai dar certo, né? Amém. Vamos orar. Peço oração em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto na tua presença, Deus. Obrigado, Pai, pela adoração ao Senhor, pela ministração da palavra, que mais uma vez, Senhor, nos aponta para a volta iminente de Jesus. E como nós sabemos, Pai, é quando o noivo está voltando que a noiva desperta, acende a sua candeia e se prepara, Pai. Ó Deus querido, a igreja do Senhor passará pelo último grande avivamento antes da tua vinda, justamente por se alertar, por se despertar para a volta iminente de Jesus Cristo. E que nós, como teu povo, igreja, continuemos, Senhor, a despertar para a tua volta, Deus, para a execução de todo mal, a punição de toda injustiça e a preservação do teu povo santo para a eternidade. Deus, oramos, Senhor, pela vida da irmã Francisca, que continua seu tratamento, Senhor. Faz a obra, Deus, completa, sustenta, redime a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pela vida do irmão Antônio em São Gonçalo da Amarante, na sua luta e peleja, Pai, pelo seu fígado. Deus, restaura, dá graça, sustenta, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a vida do teu servo, Pai. Deus, pela vida da Kelly, Senhor, nessa bactéria que pegou o seu braço, Pai, em nome de Jesus, já teve ela uma grande vitória sobre o câncer, mas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai tratando, vai curando, e, meu Deus, salva, Deus, converte, Pai, perdoa e lava pelo teu sangue, para que ela tenha uma experiência poderosa de salvação na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Pela vida, Deus, também do diácono Rondinelli, Deus, por mais um ano de vida,
Sê com o teu servo. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade do teu filho, pelo ministério dele de servir a igreja. Também, meu Pai, no ensino ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do teu servo e lhe dá, meu Deus, longos dias sobre a terra para continuar te servindo, te adorando e ministrando também a sua família. Deus abençoa a tua igreja aqui reunida, aqueles também que não puderam vir, guarda-os em tua presença. Guarda teu servo, Diácono Maia, Senhor, nesse final de semana, nessa viagem, ida e volta, protegendo o teu filho em nome de Jesus. Guarda o Diácono Adelino no domingo, ida e volta, Pai, para a igreja de São Gonçalo, em paz na tua presença e também ali sendo usado pelo Senhor. E que estejamos nós, Senhor, aqui novamente, 5 horas da tarde, no domingo, na reunião e logo após o nosso culto de ação de graças. Em nome de Jesus, te louvamos por tudo, Pai. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito repouse sobre tua casa, sobre tua família, desde hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas a Jesus.